Chaves e Chapolin têm muitas coisas em comum, como por exemplo, as famosas piadas que perderam totalmente o sentido no momento da dublagem. Sabe aquela piada que você ouve uma vez, ouve de novo, e aí fica se esforçando para entender, mas no final só consegue ficar tipo, quê? Menos mal que o Vila do Chaves está aqui para facilitar a sua vida, não é? Então revire a barraca para encontrar a padiola e vem com a gente. No vídeo que fizemos a respeito das piadas sem sentido de Chapolin, que inclusive se você não viu, tá perdendo tempo, mas tá aqui no card, vocês pediram bastante explicação de uma piada específica. Ela aparece no episódio O Marciano, de 77. Não esqueça que não pode falar marcianês. J'ai oublié de Montbrasilier. Não, isso é francês. Aqui se fala o português. Se você já assistiu essa história, deve se lembrar que logo no começo a gente vê o Ramon Valdez interpretando um mergulhador que conta umas histórias, no mínimo, duvidosas. Certa vez eu estava em alto mar e então desci até uns 50 metros de profundidade. Desci assim como uma flecha que... Eu disse 50 metros. Foi? Não, eu me enganei. 100 metros eu tive que descer, mas assim, veja assim. O cara tá ali todo tranquilão, de boa, contando seus causos pra galera e falando que ele já pegou um tubarão, até que interrompido pelo cara da mesa ao lado. E tem mais. Lá na praia eu pedi para uns garotos tirarem as escamas dele. Basta! Os tubarões não têm escamas. E o Ramon ficaria de mentiroso nessa história? Nada disso. Escuta, alguma vez você já esteve a meio metro de um tubarão? Sim. E ele não é escamoso? Essa cena tá toda errada e eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, de onde esse cara tirou que tubarão não tem escamas? Tá vendo como ficou por ficar andando por aí com o Kiko? Já se contagiou com a loucura. Tem sim escamas. Hora do Renan, senhor professor. A superfície corporal dos tubarões está coberta por escamas, chamadas também de dentículos dérmicos. E esse nome não é em vão. Elas são chamadas de dentículos exatamente por terem estruturas muito parecidas com dentes. Acontece que elas são muito pequenininhas e a gente não consegue ver a olho nu. Então, por isso tem uma galera que acredita que tubarões não têm escamas. Ou seja, no final das contas, não é que o mergulhador estava certo? Pois é. O mundo está cheio de surpresas. E de automóveis? Tá, Renan, se empolgou bastante na aula de biologia. Volta pra terra, sai do mar, vem pra cá e explica, de uma vez por todas, Chapolin. O que o personagem do Ramon quis dizer falando que o tubarão é escamoso? Pra gente responder a essa pergunta, precisamos explicar o que significa essa palavra. Chamar alguém de escamoso quer dizer que você está se referindo àquela pessoa como chata, enjoada, desagradável, um autêntico mocorongo ou mofadinha. Chiquinha, eu já não disse pra não se juntar com mocorongos almofadinhas. Muito menos vestido de marinheirinhos. E agora eu lembrei, tinha a novela Pedro Escamoso, lembra que ele tinha um mullet aqui atrás? Será que era por isso? Mas esse é o significado coloquial de algumas regiões do país, não é assim em todo canto. Por ser um vocabulário muito restrito e muito fechado a um grupo de pessoas, nem todo mundo que assistiu Chapolin entendeu. E quem entendeu provavelmente não viu graça, porque afinal de contas a piada não precisa apenas ter sentido, é preciso que ela provoque o riso. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Então nada melhor do que dar uma olhadinha no idioma original pra gente ver como a piada foi concebida. Los tiburones no tienen escamas. ¿Alguna vez has estado a medio metro de un tiburón? Sí. ¿Y no te escamas? Na linguagem coloquial mexicana, dizer que algo escamou alguém quer dizer que algo deixou essa pessoa com medo, em estado de alerta. Ou seja, por temer o tubarão, o personagem do Edgar teria ficado em alerta com o animal. Deu pra entender agora? Matsumoto. Vendo por essa ótica, dá pra sacar que no idioma original a piada é mais engraçada. Pois sim. E por falar nisso, vamos agora para um outro episódio que tem uma piada
É engraçada? Não é engraçada? Bom, vocês que vão decidir. Como explicam a presença de um cachimbo que tem gravadas as iniciais HHH? HHH. HHH. Estão rindo de quê? Na boa, quem é que ri falando HHH, HHH, HHH? Não faz nenhum sentido. Eu, no lugar da Florinda, pensaria que estavam todos com um soluço ou engasgando, qualquer coisa, menos dando risada. Porém, esse episódio tem Luiz Manuel. Não tem roque, coro velho, que te quero pra tambor. Eu adoro Luiz Manuel. A explicação dessa piada é mais simples do que parece, porém tem um fator que nós, aqui da equipe do Vila do Chaves, só conseguimos compreender assistindo o episódio no idioma original. E depois de assistir, a gente ficou tipo... Recontra puxa! Na boa, você que assistiu esse episódio 1 milhão de vezes, assim como eu, no SBT, aquela coisa maravilhosa, nunca estranhou o Chapolin ver uma relação entre as siglas HHH do cachimbo e um bandido ter estado na casa? Tipo, o que tem a ver? Se a gente voltar um pouquinho na cena, nos deparamos com isso. Ele não está por aqui? Claro que não. Obrigado. De nada. Ele não está por aqui? Não. Obrigado. O diálogo se resume a isso, mas será que na versão original é assim? Apenas isso também? Nada mais? Vamos conferir. Gerardo Garza aqui? Gonçalves. Graças. Por nada. É isso mesmo que vocês ouviram. Na versão original, o bandido tem nome e sobrenome. Gerardo Garza Gonzalez, da forma que vocês estão vendo aqui na tela. Editor, solta a cena de novo porque ela é muito boa. Gerardo Garza aqui? Gonçalves. Graças. Por nada. Logo depois, o Chapolin encontra um cachimbo com as siglas GGG, e é por isso que ele faz a associação com o nome que tinha ouvido no rádio, lembrando Gerardo Garza Gonzalez. E aí ele tem a reação mais lógica que qualquer pessoa poderia ter estando naquele lugar. Pensar que o cachimbo era desse cara. E finalmente é aí que mora o mote da piada, pois em espanhol a letra G se pronuncia re. Como eu disse, Gerardo seria, em português, Gerardo. Só que a sigla GGG fica como Hehehe, soando igualzinho a uma risada. De que se ríe, né? E agora sim, finalmente, de uma vez por todas, você pode dormir tranquilo porque você entendeu a reação da Florinda. Sim. Provavelmente o pessoal de tradução e dublagem aqui no Brasil se viram em saia justa. Não é nada fácil pensar em 3 nomes começando com a letra H, e aí provavelmente eles não conseguiram pensar em nada e toda a estrutura da piada foi prejudicada. Não tem som de risada, meio... E esse é o tipo de coisa que prova que mesmo depois de grande ainda tem muita coisa a ser descoberta sobre Chaves e Chapolin. Que loucura, né? Não creia nisso. E aproveitando essa deixa, eu quero lançar a palavra-chave. Teve alguma cena mesmo, ou todo um diálogo, qualquer coisa do tipo, que você entendeu só depois de adulto, seja de Chaves ou Chapolin? Pode ser uma piada, ou algo que só não te chamava atenção, ou algo que você assistia e falava legal, só que depois de adulto você percebeu que tinha uma outra camada a mais? Ah, vamos lá, faça um biquinho. Que delícia. Me dá, vai. Não, limpe a sua boca. Só mais um. Comenta aí porque quem sabe a gente não reúne mais alguns exemplos para essa nossa série de piadas sem sentido de Chapolin. Aliás, se tem alguma piada que você nunca entendeu de Chapolin até hoje, comenta aí também. Ajuda a gente a fazer essa pesquisa. Você manda a piada, a gente vai atrás da explicação e todo mundo ganha. Mas seguindo o nosso vídeo, vamos falar agora de um episódio que a gente conhece desde antes do Dr. Chapatin nascer. Uma múmia bastante egípcia. Veja! As pirâmides do Egito. Veja, o Colosso do Ceará. Só dando uma breve contextualizada para quem não se lembra da história. Ramon, Florinda e Carlos são arqueólogos e estão no Egito. No meio da procura de tesouros, eles encontram um aspirante a faraó e o Carlos desaparece. Não! Sigam-me os maus. Espera aí. É aí que o Chapolin é convocado e todos vão em busca do companheiro que sumiu. E dentro das pirâmides rolam uns diálogos meio sem pé nem cabeça. Aqui está uma figura estilizada de um gato. Como sabem, os egípcios adoravam muitos animais. Bem melhor que hoje em dia. Os egípcios adoram os animais,
bem mais do que hoje em dia. Tinha algum motivo para o Chapolin ficar ofendido com essa resposta? Mas é claro que não! E a conversa segue. Não, falando sério, é verdade, Polegar. Veja, os egípcios adoravam o gato, o crocodilo e principalmente adoravam o boi. Pretensioso. O Ramon fala que os egípcios adoravam o boi e o Chapolin o chama de pretensioso. Que? Esse é um dos diálogos mais confusos que eu já ouvi na série, então só nos resta dizer: e agora, quem poderá me defender? Eu, o Chapolin em espanhol. Mira, aquí está una figura estilizada de un gato. Has de saber que los egipcios adoraban a muchos animales, mejorando al presente, ¿no? Nesse trecho que a gente acabou de ver, quando o Ramon fala em presente, ele se refere ao Chapolin também estar ali, presente no local. Ou seja, dando a entender que ele também é um animal. Só que pelo jeito isso não ficou tão claro para quem estava traduzindo e aí meteram um negócio meio errado. O que era para ser presente no sentido de o oposto de ausente, tipo, eu estou aqui presente gravando esse vídeo para você, você está presente assistindo, o Nhonho está presente na aula, acabou virando um negócio de passado, presente e futuro. Enfim, ficou uma bagunça só. E em seguida, o Chapolin se vinga do Ramon pela indiretinha que ele tinha soltado há pouco. ¿En serio, Chapolin? Mira, los egipcios adoraban al gato, al cocodrilo y sobre todo adoraban al buey. Presumido. Sem mais nem menos, o Chapolin chama o Ramon de boi. Ele quis dizer algo meio como: os egípcios adoravam os bois? Exibido. Ainda assim, meio gratuito também, né? Não é muito comum você comparar alguém a um boi. A não ser que você esteja se referindo a um mexistoxixix. Agora tem que pôr a cena do então você é um boi? Então você é um boi? Mas já pensou alguém chegar em você do nada e falar: capivara! Eu te digo mula! A explicação mais convincente que a gente encontrou é que em espanhol chamar alguém de boi, né, só que da forma como eles falam por lá, pode significar que você está chamando alguém de bocó. Meio como a gente faz por aqui chamando alguém de burro ou anta, né? Só que isso é muito restrito do México e só no México. Inclusive, é uma coisa que a gente achou justo compartilhar com vocês. Durante as pesquisas para fazer esse vídeo, a equipe do canal foi consultar pessoas que tinham algum envolvimento com o espanhol. Falaram com um professor de idioma, gente do Uruguai, gente do Chile. Um vem da Norte América do Sul e outro do Sul da África do Norte. Só para vocês terem uma ideia, a gente mostrou a cena para 5 pessoas e cada uma delas deu uma explicação diferente pro tal do boi. A gente só conseguiu dar essa resposta um pouco mais definida depois de cruzar as principais informações que eles comentaram, coisas que a gente pesquisou na internet e, enfim, foi meio que um compilado e venceu por maioria de votos. E isso serve para nos mostrar uma coisa que eu mesmo nunca tinha me tocado. Porém, faz total sentido. O quê? Não somos apenas nós, brasileiros, que ficamos meio boiando em algumas piadas de Chaves e Chapolin. O pessoal de outros países, ainda que também falem o idioma espanhol, não entendem muitas palavrinhas aqui e ali e certas piadas também perdem total sentido para eles. É natural, galera. Bom, então assim sim. A gente deu o exemplo, fomos atrás de um chileno e de um uruguaio e cada um deu uma resposta diferente. E provavelmente, se você for hoje lá no México, talvez tenham pessoas que não entendam algumas piadas. Até porque a gente está falando de muito tempo atrás, tem diferenças de classes sociais, de regiões, de idade, muita coisa. Como quase tudo que a gente faz por aqui é uma análise bem profunda, quase uma tese de doutorado. Ou então um TCC. Trocadilho de TCC. Nossa, foi muito ruim essa piada. Quem escreveu esse roteiro? Tá demitido. Não tá não, tô brincando. Pra mim pareceu uma boa piada. E deve ser. E o mais curioso de tudo é que o Chapolin já esteve em outras regiões, muito além do México, prestando sua ajuda. Lembra de algum caso desse? No vídeo que tá aqui do lado nós mostramos todos os lugares por onde o Chapolin deu o ar da graça. Ele rodou o mundo, foi pro Egito, como eu mostrei, foi pra Rússia, foi até pra outro planeta. Que herói, gente, que herói. E é por isso que a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.